pela tua graça, que nos trouxe influência divina para vivermos aqui na terra. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa só, nunca nos deixará. Obrigado, Pai, pela roupa que estamos vestindo, pelo alimento que chegou até nós nesse dia, pelo transporte que chegamos até aqui. Obrigado, Pai, pela família aqui reunida, a partir de um nome, em nome de Jesus. Obrigado por estarmos reunidos nesse nome, porque tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele. Obrigado, Pai, obrigado, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Dá um aperto de mão na pessoa que está ao seu lado, um sorriso, ou um abraço, e você pode se sentar. Muito obrigado ao grupo de louvor. Vocês podem se sentar. Se precisarem, inclusive, aqui pode levar também. Aleluia, aleluia. Eu vou pedir a liberdade, amados, para fazer alguns testes, para saber se você está me ouvindo bem, amém? Aleluia. Eliane Borba, você está me ouvindo bem? Se eu falar assim, normal, você me ouve bem aí atrás? Está baixinho aí atrás? Ok, eu vou pedir a mesa para ajustar um pouco. Aleluia. Sandokan, está me ouvindo bem? Aleluia, aleluia. Eu vou deixar dois guardiões, Eliane Borba de um lado e Sandokan do outro. Se tiver ruim o áudio, vocês me avisem que eu vou pegar o microfone de bom mesmo, tá certo? Mas eu vou pedir que vocês me avisem mesmo, tá bom? Graça e paz, amada igreja. Amém. Hoje à noite, mais uma vez, eu cheguei aqui com expectativa que os céus influenciem a minha vida e também influenciem a sua. Eu vim aqui com um desejo de não viver a minha vontade apenas aqui na terra, mas alinhar a minha vontade à vontade de Deus, reconhecendo que o plano dele é melhor, reconhecendo que os pensamentos dele a nosso respeito são mais altos, são melhores, mas ele nos leva até esses pensamentos, ele nos guia para vivermos experiências com ele. Como isso é bom, amados, como um relacionamento com Deus, a intimidade com ele pode trazer para as nossas vidas ajustes necessários para vivermos aqui na terra a boa, perfeita e agradável vontade dele. E eu sei, porque sei, como eu, como minha esposa, como as pessoas que vivem perto de mim, temos desafios diários, muitas vezes desafios positivos, conquistas que nós desejamos alcançar, outras vezes desafios trazidos por circunstâncias na família, circunstâncias no trabalho, circunstâncias com amigos, e muitas vezes essas circunstâncias tentam nos entristecer ou tentam nos parar, mas a tristeza pode até chegar, mas ela vai partir. Toda vez que focarmos Jesus, o autor e confirmador da nossa fé, tudo que vier se levantar contra nós não vai permanecer, porque quem vai permanecer é a palavra de Deus. Jesus, que é a palavra, se fez carne, veio habitar no meio de nós, a partir da sua revelação, pelos profetas, como por ele mesmo, como também pelos testemunhas que seguiram a partir do retorno dele aos céus. Tudo foi escrito, tudo que Deus queria revelar para nós. Outras sobre esta vida está aqui na palavra. Você pode pegar a sua Bíblia, seja eletrônica, seja texto. Se você não tem uma, não tem problema, você crê e Deus vai manifestar uma. Talvez você precise ir numa loja e comprar, mas é uma boa manifestação você ir ganhar também uma. Se não tiver condições de comprar, fala com a gente que a gente vai providenciar para você. Mas olhe para essa palavra. Não é apenas
o livro que você está nas mãos, mas o que representa, o que contém, o que está nas suas mãos, é algo que Deus planejou para chegar às suas mãos. Pessoas deram suas vidas, sangue foi derramado, inspiração do Espírito Santo alcançou vários autores em centenas de anos, e tudo está alinhado do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, um romance, uma revelação progressiva de Deus para o homem, da sua vontade, do seu desejo, das suas instruções. Diga comigo, essa palavra é a base para a minha vida. Os sentimentos que vierem não vão me dirigir, mas essa palavra vai me guiar, guiará meus passos. Eu irei tomar as minhas decisões baseado na palavra de Deus, nesta palavra que chegou até as minhas mãos, que chegou até meus ouvidos, que entrou no meu coração. Esta palavra é a base da minha vida, hoje e sempre. Aleluia. Hoje vamos falar sobre o poder da influência. E não há maior influência nesta terra, não há maior influência disponível do que a graça de Deus, que nos alcança mediante a sua palavra. Porque quando ouvimos a palavra de Deus, fé é gerada em nosso coração. E a fé, alguém já disse, que é a ponte necessária para a graça de Deus nos alcançar. Então a palavra de Deus é a maior influência, o maior caminho. Cristo é a palavra, Ele é o caminho da graça de Deus se alcançar, o caminho de você adentrar mediante a presença de Deus, não porque merece, mas porque alguém pagou um preço. Há uma influência dos céus, diga comigo, há uma influência dos céus disponível para a minha vida. Diga de novo, há uma influência dos céus disponível para a minha vida. Não há maior influência para as nossas vidas aqui nesta terra, neste tempo, do que a graça de Deus. Amém. Aleluia. Vamos falar um pouco sobre influência. E influência, a própria Bíblia traz para nós que tanto podem ser influências positivas como negativas. Eu gostaria que você abrisse em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Versículo 29. Eu vou ler alguns textos um pouco mais rápido e vou frisar aqueles que estiverem mais centrados na mensagem que Deus colocou no meu coração para vocês e para mim. Gênesis 25, 29. Sandokan está me ouvindo bem? Eliane também? Amém. Diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vá lá, por favor, para o capítulo 27, versículo 1. Diz assim: tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E seguindo o texto, vamos ler: e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma,
para que eu coma e te abençoe, antes que eu morra. Para que eu coma e te abençoe, antes que eu morra. Versículo 5, Rebeca esteve escutando, enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que coma e te abençoe antes que morra. E vamos dar um pulo aqui. Versículo 15. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Vamos parar um pouco por aqui. Se você conhece essa história, você sabe que Jacó, ele enganou Esaú. E aqui Rebeca, ela enganou a Isaque. E ainda estava concomunada com o seu filho Jacó. Eu queria, se você não conhece bem essa história, por causa disso, aquele primogênito Esaú deixou de receber a bênção declarada pelo pai. E toda vez que o patriarca declarava bênção sobre os filhos, o que eles diziam, crendo com o coração, acontecia. Isso lembra você algo? O que eles criam com o coração, Deus inspirava eles, profeticamente eles declaravam, e porque eles criam e decretavam, acontecia. Então, Isaque, por causa disso, ele abençoa a Jacó, em vez de abençoar ao primogênito Esaú. E a partir daí vem uma grande ameaça dentro da própria família. 2 irmãos, Esaú querendo matar Jacó, Jacó foge, e se você não conhece a história, ele tem uma experiência de anos afastados ali da parentela, mas quando ele retorna, ele se arrepende, ele tem um caráter transformado, e ele retorna abençoado por Deus, e Deus traz paz para Esaú e Jacó. Mas eu queria destacar aqui a influência que Jacó, ele fez para seu irmão Esaú no momento de carnalidade. Muitas vezes pessoas, quando estão influenciadas por limites carnais, seja cansaço por conta da fadiga, cansaço porque não dormiu direito, seja porque está doente, seja porque está desanimado, seja porque está sem uma visão clara para a sua vida, vivendo sem ser por fé, mas vivendo pelas decisões naturais, as decisões baseadas em circunstâncias. Essas pessoas estão suscetíveis a serem influenciadas por outras que vão enganá-las, que vão obter vantagens, que vão emprestar com ganância, e as pessoas, por estarem vivendo pressão financeira, muitas vezes caem nessa ganância, às vezes ganância até de instituições financeiras, e pessoas se deixam serem guiadas pela palavra, mas vão pelas questões circunstanciais, são influenciadas negativamente por outros. Rebeca aqui também influencia negativamente, ela engana o seu marido. Rebeca enganou Isaque. Por quê? Porque ela tinha um amor, não vou falar a palavra amor, mas ela tinha quando uma mãe ou um pai prefere um filho, né? Mas tem outra palavra. Predileção é uma palavra tão bonita, meu Deus, mas é por aí. Então ela tinha um filho predileto. Jacó era seu filho predileto. E por causa disso, ela quebrou princípios para influenciar negativamente. Se não fosse Deus que viesse intervir no futuro, aquela descendência, tudo que Deus construiu a partir de Abraão, estaria perdido. E essa descendência é a mesma descendência que Cristo chega depois. Mas graças a Deus, diga comigo, graças a Deus, estamos protegidos por Ele. Diga comigo, o plano de Deus é melhor e irá acontecer. O plano de Deus para a humanidade, amado, vai acontecer. Quer que pessoas creiam ou não. A
Agora, o plano de Deus para a minha vida e para a sua pode acontecer ou não. A nossa vida individual, Deus nos deu um governo, uma esfera de influência, uma esfera de atuação. Ele vai respeitar as tuas escolhas. Se nós nos arrependermos, como está escrito em Provérbios capítulo 3, passarmos a novamente confiarmos em Deus de todo o nosso coração e pararmos, não nos apoiarmos mais em nosso próprio entendimento racional, natural, mas reconhecermos a Ele em todos os nossos caminhos, tanto nas nossas atitudes, quanto estamos recebendo não. Reconhecer Deus no sim é muito fácil, mas muitas vezes temos que reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, e às vezes um caminho é um caminho do não, e precisamos reconhecer que Ele está dizendo não, e aí a minha escolha, que eu estava certo que era melhor, eu deixo de lado e faço a escolha de acordo com a palavra. Isso inclui família, casamentos, trabalho, amigos, namoro, tudo, ministério. Precisamos entender que no mundo teremos disponíveis duas influências: a influência que vem pelas instruções da palavra, que estão de acordo com a palavra, e a influência negativa que vem do espírito do mundo, que leva para o egoísmo, leva para a idolatria, muitas vezes até de si mesmo. Diga comigo, eu fico com a influência da palavra. Vá por favor para Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2, vamos observar novamente uma influência negativa. Depois de Josué, você vai encontrar Juízes, capítulo 2, versículo 1. Você está aqui ainda? Amém. Você achou Juízes? Amém. Olha um pouquinho aqui para mim, amados. Instruções, cadê meus guardiões? Como é que está aí o som? Está bem? É a primeira vez que eu estou ministrando com essa lapela aqui, estou testando ela, para ver se eu gosto dela ou não. Amados, precisamos ficar atentos às instruções que vêm através de pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus. E aqui eu gostaria de ressaltar a importância que representa um púlpito dentro de uma igreja local. Pessoas vêm aqui à frente e as instruções que nós trazemos, que estão de acordo com a palavra, podem salvar toda a tua vida. Amém. Aleluia. Não fiquemos desapercebidos das instruções do Espírito Santo. O plano de Deus é melhor. Amém. Nestes últimos dias, Deus tem colocado essa mensagem no meu coração sobre o plano dele. O plano dele é melhor. Eu sei que muitas vezes as escolhas parecem ser mais fáceis, aquelas que estão mais ao nosso alcance, mas às vezes precisamos esperar no Senhor. Juízes capítulo 2, versículo 1 ao 5, diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Quem são esses pais? Abraão, Isaque, Jacó, José e toda a sua família. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os altares, contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isto que fizestes? Veja a pergunta de Deus: que é isto que fizestes? O que foi que eles fizeram? Você já parou para pensar? Vamos voltar um pouco no capítulo 1, versículo 27. Manassés, que foi um dos que herdaram terras mediante a promessa que foi dada à descendência de Jacó. Manassés não expulsou os habitantes de Betseá, nem os de Tanaac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megiddo, ou Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Diga comigo, permanecer. Porém Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo.
Versículo 29, Efraim não expulsou os cananeus. Versículo 30, Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol. Porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. 31, Assé não expulsou os habitantes de Acó. 33, Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. 34, os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Porém, os amorreus lograram, ou seja, pediram, suplicaram, habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. Olha um pouco aqui para mim. Deus, ele tinha determinado que aqueles povos tinham que ser expulsos. Mas o que foi que os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, os patriarcas, o que foi que eles fizeram? Eles simplesmente não fizeram o plano de Deus. Eles olharam um contexto e perceberam que melhor do que expulsar era utilizar aqueles trabalhos forçados deles como escravos. Então era mais coerente, naturalmente falando, era mais racional. Diga comigo, racional. Às vezes essa palavra parece ser tão boa, né? Mas espiritualmente falando não é. Nós não podemos tomar nossas decisões baseados apenas na razão. De fato, a razão tem que estar submetida à palavra. Se a razão estiver submetida à palavra, então não está baseada na razão, está baseada na palavra. Mas eles acharam melhor o plano deles. E o que foi que aconteceu? Eles não expulsaram. E Deus disse, que fizeres? Que fizestes? E nós, hoje, no nosso contexto, podemos parar e pensar, mas o que é isso? Eles, coitadinho daqueles povos. Diga comigo, coitadinho. Aí eu digo, coitadinho nada. Eram povos idólatras que adoravam outros deuses e que podiam influenciar negativamente toda uma descendência que estava sendo resgatada do período em que a humanidade estava afastada de Deus. Abraão foi chamado num contexto onde a humanidade tinha se afastado de Deus desde Adão e Eva. E Deus está resgatando a descendência, mas precisa trazer uma descendência para vir o descendente, Jesus, que iria nos salvar. Se não houvesse essa descendência não contaminada com a idolatria, não viria Jesus. Aleluia. Ou seja, a salvação da humanidade estava aqui sendo negligenciada por desobediência. Veja o que aconteceu no capítulo 2, versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração, diga comigo, outra geração. Após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses. Diga comigo, outros deuses. Dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Veja o que acontece, a ira de Deus se levanta, um julgamento se levanta. Por quê? Deus não podia permitir que isso continuasse. Não vou aqui tratar o que foi que seguiu a partir daqui, mas é fato que porque aqueles homens não obedeceram à influência das instruções de Deus, começaram a se associar com pessoas que não deviam se associar. Eu não estou falando de você conhecer alguém, de você evangelizar alguém, de você ter pessoas na sua família que não são cristãos. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre você se associar. Muitas vezes iniciando empresas com quem não crê como você crê. Muitas vezes se casando com quem não crê no mesmo Deus, na mesma fé que você crê. Muitas vezes sentando na roda dos escarnecedores, indo para barzinho ou boates com quem não tem a mesma fé que você. Eu não estou dizendo que você, por uma questão de contexto, não possa estar presente em algum ambiente que muitas vezes nem seria o ideal para você, mas você está precisando comer, você está precisando parar numa viagem. Isso é outra questão, não estou sendo religioso, você entende? Eu estou falando sobre se associar para cometer práticas que vão lhe afastar das instruções de Deus. E eles fizeram isso, sabe o que aconteceu? Deixaram de ser influenciados pelas instruções de seus pais
E quando passou a geração, se voltaram para outros deuses. Retrocederam naquilo que Deus estava escrevendo, uma história nova para a humanidade. Influências erradas. Diga comigo, influências erradas. Rob Thompson, um escritor de vários livros, entre eles, livros que falam sobre relacionamentos, livros que falam sobre caráter, ele diz algo interessante, que eu gostaria de ler para você. Seus relacionamentos definem seu futuro. Nossos relacionamentos hoje vão definir nosso futuro. Se for relacionamentos que nos inclinam para as decisões da sabedoria da palavra de Deus, o seu futuro vai estar direcionado de acordo com a palavra. Mas se for associações, relacionamentos que não estejam inclinados, inspirados pela palavra de Deus, tenha certeza, o seu futuro vai estar influenciado por algo que não é da vontade de Deus. Vai ser necessário um arrependimento. Então diga comigo, os meus relacionamentos hoje definem meu futuro. Aleluia, o poder da associação ou da influência. Quando falamos o poder da influência, não estamos querendo limitar numa palavra, numa frase, um ensinamento. Não, é um tema que escolhemos, mas fala sobre influência, fala sobre associação, fala sobre relacionamentos. Mas a influência que nós podemos ter das pessoas podem ser boas ou ruins. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A influência que você pode exercer sobre as pessoas também é real. Somos sal da terra. Por causa das nossas vidas, essa terra não está totalmente destruída. Não porque eu sou melhor do que as pessoas que estão lá fora. Fora no sentido não do contexto prédio, mas fora no sentido da fé cristã. Não é questão de ser melhor ou pior. A questão que hoje eu tenho aquele que é melhor habitando dentro de mim, e por causa disso eu posso influenciar. Se qualquer pessoa que está nos assistindo, se qualquer pessoa que está lá fora, se qualquer pessoa que está nos visitando, aceitar Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo vai habitar dentro de você, e você vai ter a habilidade sobrenatural de influenciar com o caráter de Deus. Amém. Se andar em amor. Porque ainda podemos, mesmo com o Espírito Santo habitando dentro de nós, andar de uma maneira carnal. Mas isso não é o melhor. O melhor é andar de uma maneira espiritual. Amém. Diga comigo, é melhor ser espiritual. Pessoas muitas vezes não estão dando importância o que é ser espiritual. Está chegando novo sistema de som. Amém. Em nome de Jesus, novo sistema de som está chegando. Amém. Aleluia. Aleluia. Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Onde é que eu estava? Melhor ser espiritual. Você está me atrapalhando, viu? Vai ser substituída, viu? Você também. Posição. Pessoas não estão considerando a importância de ser espiritual. Agora, quando chegam numa velhice, longe de Deus, que começa a ter em seus corpos doenças serem manifestas, querem pregar uma teologia que quando fica velho, é normal ficar doente. Não. Hoje pela manhã, aos 86 anos de idade, no próximo domingo 87, a irmã Dalca Tardinha, aqui na frente, estava pregando, e a unção do Espírito influenciou nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Ela começou a falar algo para as pessoas que Flavinha comentou comigo, parecia que a gente tinha conversado com ela, e eu digo para você, Deus é minha testemunha, que eu não conversei com ela sobre as questões da igreja, mas ela pregou o que a igreja estava precisando. Que unção, que revelação profética. Casal que tinha acabado de chegar aqui na igreja, e ela foi ministrar na vida do casal. Ninguém conhece eles, mas o Senhor conhece. 87 anos vai fazer próximo domingo, com saúde. Considere o que é espiritual, a influência espiritual. Abra, por favor,
Em virtude do horário, eu vou saltar aqui. Gênesis capítulo 5. Você que está nos assistindo, saltar, pular, são termos que nós usamos para dizer que estamos indo de um assunto para outro mais avançado, por causa do tempo, viu? Vou pular. Gênesis capítulo 5. Essa palavra vai chegar aos confins da terra. Inclusive você pode compartilhar lá o link no YouTube para outras pessoas assistirem também, serem abençoadas, terem suas vidas salvas. 5:32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Diga comigo, 500 anos. Pastor, é demais. O senhor quer pregar logo falando de questões assim? A minha fé não acompanha não. 500 anos. A palavra de Deus diz, eu fico com a palavra. Quando eu comecei a ter esse relacionamento com a palavra, eu também duvidava de algumas coisas. Mas fica tranquilo, quanto mais você se relacione com Jesus, mais você vai ter confiança que o que Ele disse, o que Deus disse é verdade. É assim mesmo no relacionamento. Você começa a se relacionar com alguém, você fica pensando, será que essa pessoa eu posso confiar? Será que o que está escrito eu posso confiar? É a verdade? Quando você se relaciona depois de um tempo, você passa a ter certeza. Então, não sei qual o nível que você está, você que está nos assistindo, você que está aqui, mas fica tranquilo. Deus vai pegar você do nível que está e colocar no nível que Ele deseja. Amém. Se você perseverar, se você tiver constância. Amém. Diga comigo, constância. 500 anos Noé tinha. Aleluia. Vamos para o capítulo 7. Versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa. Diga comigo, toda a casa. Porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De modo, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Só um parênteses aqui. Você já viu muitos filmes que entravam 2 animais de cada espécie na arca? Você já viu esses filmes? Aqui só para transparecer para você algo que está bem claro. Não foi 2 de cada espécie. Dos animais impuros foram 2 de cada espécie. Dos animais puros foram 7. Pastor, não sabia disso não, mas não tem a ver sobre influência, depois a gente conversa sobre isso, tá certo? Só para você dizer, rapaz, tem coisa na Bíblia que eu não sei ainda. Tem. A Bíblia, meu irmão. Eu estava ministrando para algumas pessoas que passaram por dependência de drogas, influenciados por outras pessoas. E eu disse, meu irmão, as pessoas viajam em drogas porque não sabem que viagem maior é ter aqui na palavra. Quer viagem aqui, amado? Você vai ler e faz, que viagem! Você sai transformado e às vezes transtornado. Impactado, influenciado. A gente está precisando, amado, cheirar essa palavra, esfregar na cara assim, ó. Essa palavra. Quando o mundo aí fora descobrir isso, não vão procurar drogas não, porque a influência é muito mais poderosa e para o bem está aqui. Aí você vai ficar embriagado, aí você vai, em vez de ficar reclamando, criticando, achando estranho, quem fica rindo quando está debaixo da unção, você vai ser aquele que vai estar rindo muito mais. Pastor, coisa estranha. Coisa estranha, pastor. Alegria do Senhor transbordando. É estranho a viagem, meu irmão. A influência divina é melhor. Vamos voltar aqui. Versículo 4, 7:4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos e os animais. Olha um pouquinho aqui para mim. Quando a gente vai contar a história de Noé, é muito fácil contar, né? Deus falou para ele, constrói uma arca, ele entrou na arca, depois teve a inundação, todo mundo morreu, saiu da arca, e tudo muito bom. Mas amados, 100 anos Noé aguardando, esperando no Senhor. 100 anos Noé esperando aquilo que Deus prometeu até que se cumprisse. Eu não estou dizendo que você tem que esperar 100 anos.
Até porque hoje você não vive 600 anos. Deus limitou até no máximo 120. Ah, pastor, e além disso? Eu não vou tratar hoje além disso. Mas o normal, você sabe que é no máximo 120. Não é assim? É assim? É, porque nossa mente está tão acostumada às pessoas morrerem cedo que a gente estranha. O normal é 120. Foi o limite de Deus. Agora, a palavra diz que 70, 80 anos, depois disso, pode vir enfado. Tudo bem, mas você pode crer no limite que Deus botou. Rapaz, uau, que viagem. 120 anos, a palavra. Mas outro dia eu trago para você sobre isso, amém? Vamos falar sobre a influência. 100 anos. Agora interessante, entra sozinho na arca depois de 100 anos. Ele entra com seus filhos, suas filhas, está aqui bem claro, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, até as noras. Primeiro, já foi uma coisa sobrenatural ele entrar 100 anos na arca com a esposa, né? Não, é muito fácil a gente pensar, é só entrar na arca. Imagine o seu marido chegando para você e dizendo que iria lá para o deserto do Saara construir uma arca do tamanho de um transatlântico para colocar animais, porque Deus falou com ele que teria um dilúvio. Eu sei que não vai ter mais dilúvio, Deus deixou claro na sua palavra, mas imagine isso para uma mulher. E ela acreditou. O que é que fez ela acreditar? A Bíblia diz que Noé, vamos lá para Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus 11, 7. Estamos falando sobre o poder da influência, amém? Diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, diga comigo, temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé era um homem temente a Deus. A vida de Noé inspirava as pessoas que estavam ao redor dele a acreditarem no que ele falava, a acreditarem na visão que Deus deu para ele. Muitas esposas, e aí que eu vou falar dos maridos, vamos lá. Muitos maridos desejam que as esposas acreditem na visão que Deus deu para ele. Não é assim? Você, marido, gostaria que sua esposa acreditasse na visão que Deus deu para você? Ah, você gosta que ela acredite? Gostei. Gosta? Quem é que gosta que a esposa acredite? Só o pastor Abinés? Agora. É muito bom a esposa pegar junto. É muito bom pastorear essa igreja com uma ajudadora ao meu lado, minha esposa. É muito bom, amado. É muito mais completo. E Noé sabia disso. Agora, a vida dele de justiça, a vida dele temente a Deus, influenciava a tal ponto a família dele, que depois de 100 anos, a família continuou acreditando e entrou na arca. Porque se você for ler bem a história, eles não entraram na arca depois que começou a chover não, viu? Aleluia. Eles entraram pela fé. Por causa de um homem que influenciou toda a sua casa. Um homem. Diga comigo, o poder da influência. Sabe? Tem uma frase que Deus trouxe no meu coração quando eu estava meditando sobre isso. Eu gostaria que você pudesse anotar, ou a mídia anotar. Nossa influência depende muito mais das nossas convicções e do nosso caráter do que das nossas habilidades. Eu vou repetir para você e vou trocar a ordem. Nossa influência depende muito mais do nosso caráter e de nossas convicções do que das nossas habilidades. Diga comigo, a minha influência perante as pessoas à minha volta depende muito mais do meu caráter e de minhas convicções do que das minhas habilidades. Deus não chama
capacitados. Deus capacita chamados. Essa frase não é minha, mas já se tornou. Um dos nossos ministros, não sei se foi o apóstolo Guto, se foi o pastor João Roberto, eu não sei qual foi o autor, mas eu sei que já se tornou uma verdade dentro de mim. Eu tive que acreditar nisso, para todas as áreas que eu já trabalhei na minha vida. Deus me treinou dentro, mas muito mais fora da igreja local, onde eu tinha que acreditar que Ele estava comigo, senão eu não ia. Moisés disse: se o Senhor não for, eu não vou. Moisés não queria as bênçãos de Deus, Moisés queria a intimidade, a presença, o relacionamento com Deus. Diga comigo, a intimidade é melhor do que as bênçãos. Aleluia. Já pensou você mulher, casada com o marido, e ele diz: olha, é o seguinte, eu lhe encho de presentes, mas não venha perguntar nada da minha vida íntima. Misericórdia. Pessoas às vezes têm se comportado assim com Deus. Pai, eu quero os presentes. Agora, sobre intimidade, pai, eu quero primeiro os presentes. Não falam, mas agem como. É lícito querer casa, querer carro, querer recursos financeiros. Lógico, a gente está na terra. Para você fazer as coisas aí fora acontecerem, se eu for pegar um Uber, como disseram hoje de manhã, eu não posso chegar no final e dizer: olha, em vez de dinheiro, já que eu não estou com dinheiro, eu vou orar por você, tá bom? Olha, Celpe, em vez de pagar a conta de energia, eu vou orar pela empresa. É assim. Vou no shopping comprar uma roupa, compro todo um guarda-roupa novo. Coisa boa, né? Camisas, calças, sapatos, tudo. Vai estar chegando tudinho para você. E para mim também, em nome de Jesus. Não é bom? Aí no final você chega para o vendedor ou vendedora: olha, agora em vez de pagar em dinheiro, eu vou pagar com oração. É assim. Então é lógico que precisamos de recursos financeiros. É lícito crer nisso, ter essa expectativa. Mas isso não é o mais importante. A intimidade com o Senhor é o mais importante. A influência que Deus tem disponível do caráter dele para a minha vida, do que ele sabe que é certo para a minha vida, é mais importante. O caráter de Deus, as convicções de Deus, ele tem certeza das coisas, ele não duvida. As certezas de Deus, o caráter de Deus é muito mais importante. Na realidade, é o que é importante. As demais coisas serão acrescentadas, mas o que é importante é isso. É descobrirmos isso. Diga comigo, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Aleluia. Abra, por favor, em João capítulo 13. João capítulo 13. Você está aqui ainda? Amém. Estou entrando na terceira parte da ministração. Você aguenta um pouco mais? Está sendo abençoado? Amém. Estamos falando sobre o poder da influência, que as influências podem ser positivas, podem ser negativas, que as influências positivas são aquelas que estão alinhadas à vontade de Deus, às instruções, aos ensinamentos da palavra de Deus, que a maior influência que temos aqui na terra é a graça divina disponível para nos alcançar, para nos influenciar, nos levantar. A mesma graça que nos salvou é a graça que vai manter você salvo, é a graça que vai manter você de pé, é a graça que vai lhe capacitar a cumprir aqui na terra a missão que Deus tem para a sua vida, o propósito que Ele desenhou antes de você nascer, o plano que Ele fez antes de sua mãe lhe gerar. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você chegou agora há pouco, já foi bem atualizado. João capítulo 13, você abriu? Eu gostaria que a mídia pudesse colocar um vídeo que eu preparei para nós. É bem curtinho. Eu gostaria que você não dormisse e prestasse bem atenção. Amém? A mídia pode colocar, está no ponto. Preste bem atenção sobre esse vídeo. E aí eu vou continuar falando sobre o poder da influência. Pode colocar.
Essa frase de Billy Graham: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Aleluia. Estamos falando do poder da influência. John Maxwell, ele fala sobre alguns métodos para influenciar. E eu gostaria de só mencionar para você. Ele fala sobre 7 métodos. Um escritor que fala sobre liderança, que tem uma bíblia de estudos sobre liderança, que por sinal é essa que eu estou utilizando. Primeiro eu vou começar pelos piores, certo? Primeiro, a força, usar de força física para influenciar os outros. Segundo, a intimidação, ameaçar outros verbal ou emocionalmente para agirem contra a vontade deles. Terceiro, a manipulação, coagir outros a agirem por vezes contra a vontade deles. Quarto, a troca, dar alguma coisa a fim de receber vantagens de outros. Eu coço suas costas, você coça as minhas. Quinta, a persuasão, o uso de habilidades verbais para mover alguém a agir, às vezes é positiva. Sexto, a motivação, animar os outros para que queiram agir, também às vezes é positiva, muitas vezes, aliás. Sétimo, esse eu gostaria de destacar para você, a honra, expressar estima a outros, servindo-os e incentivando-os dessa maneira a agir. Diga comigo, servindo e incentivando em honra. Aleluia. João capítulo 13, você achou? Versículo 1 a 8 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, olha a influência negativa aqui, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Eu acho uma graça, Pedrão. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais estar todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. E nós entendemos aqui claramente que ele estava falando da limpeza não religiosa de fora para dentro, mas do coração. O poder da influência. Judas Iscariotes, influenciado pelo diabo, levando a tomar decisões com a motivação que ele queria que Jesus sofresse, sim, mas ele queria que Roma pagasse aquilo. Judas, ele era um revolucionário. Judas era, nos dias de hoje, alguém que acreditava que na própria força iria conquistar o melhor para seu país. Então estava disposto a usar armas, estava disposto a usar tudo. E aqui eu não estou fazendo política não, infelizmente as pessoas que fazem política estão fazendo isso. Muitas, né? Não todas. Mas Judas era desse tipo, influenciado pelo espírito do engano. Aí chega Pedro e os discípulos. Jesus começa a servir eles com honra. Veja que exemplo. Jesus sabia que uma das maiores influências, uma das maiores maneiras de influenciar era o exemplo através da honra. Porque se você der o exemplo de coisa ruim, você vai influenciar também. Mas Jesus sabia a importância de dar exemplo a partir do princípio da honra. E ele mesmo sendo Deus, ele não considerou como usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo para vir a caminhar aqui na terra como homem, a semelhança de homem, não igual ao homem, porque ele não tinha pecado. Mas mesmo uma pessoa sem pecado, ele foi lavar os pés dos discípulos. E chegou um homem, Pedro, Simão, aliás, Cefas,
E aí Simão também, né? Simão Pedro. E aí ele não queria aquela atitude de Jesus. Por quê? Porque não chegou da maneira que ele esperava. Pedro, ele não imaginava que aquele que seria o Salvador, aquele que iria restaurar o reino de Israel, lavar os seus pés, ele disse: de modo nenhum. Ele se sentia impuro. E Jesus logo mais diz que todos estão limpos, a não ser um, né? Ou seja, até refutando aquele sentimento de Pedro. Mas Pedro não queria, porque não chegou o pacote do jeito que ele imaginava. Às vezes nos comportamos assim. Deus traz uma influência para nossas vidas, mas não chega da maneira que a gente tinha planejado. Mas graças a Deus que Pedro se arrependeu, até quis ir a mais, né? E nós também podemos entender que quando percebermos que a influência divina que chegou às nossas vidas, que nós rejeitamos primeiramente, mas quando nós percebemos, nós podemos voltar ao caminho correto. Amém. Eu me lembro que uma vez chegaram para mim com um livro de T.L. Osborne, e ele estava com a barba bem grandona naquele livro, e eu fazia parte da igreja tradicional, e eu não quis nem saber do livro. Tempo mais tarde eu fui cheio do Espírito Santo, fui influenciado pela palavra da fé, e fui conhecer um dos maiores pregadores da palavra da fé, sobre cura, que se chama T.L. Osborne, já está com o Papai do Céu, mas ele foi o primeiro que se tem notícia, que começou a fazer tendas fora das nações, tendas nas ruas, para pregar para multidões. Aliás, pregando para multidões nas ruas, com tenda ou sem tenda. É um dos primeiros que se tem registro histórico nesse nosso tempo. E hoje ele é um dos escritores que mais eu me apaixono quando leio, T.L. Osborne, um grande evangelista, homem de Deus. Cuidado, talvez a influência que Deus tem certa para a sua vida possa chegar num modelo ou num padrão que você não esperava. Fica sensível ao Espírito, amém? Diga comigo: Jesus sabia o modelo do exemplo para influenciar. Abra, por favor, estamos chegando ao fim da ministração, mas ainda temos algumas verdades essenciais. Abra em João capítulo 1, versículo 35. João 1, 35. Diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e aqui está falando de João Batista, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Diga comigo: o que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Ou seja, onde resides? Respondeu-lhes: vinde e vede. Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha um pouquinho aqui para mim. Meu Deus, Jesus, ele ensina em todo o tempo. Discípulo de João Batista, que também era outro que ensinava, que enquanto ele estava no ministério dele, ele atuou dentro da vontade de Deus, mas quando ele viu o Cordeiro chegar, ele não considerou como importante o ministério próprio, mas passou a assistir o ministério daquele que ele considerava que seria o templo. E 2 dos seus discípulos passam a seguir Jesus. Jesus se vira para eles e pergunta algo que vai direto no coração: o que buscais? E eles perguntam: onde assistes? Onde moras? Na verdade, eles queriam estar juntos. Eles queriam conhecer como estar junto. Tanto é que eles vão até, Jesus disse: vinde e vede. Jesus pega 2 discípulos de outra denominação, que por alguma direção do Espírito foi seguir a Jesus. Isso não quer dizer que o nosso foco é buscar pessoas de outra denominação, não é isso. Mas é natural que pessoas cheguem para somar para cumprir a visão com a quem Deus deu a visão. A visão que Deus me deu para essa igreja local é grande demais para quem está aqui sentado. Vai chegar muita gente. Amém. Vai chegar muita gente, porque você vai estar trabalhando tanto que você vai querer ajuda. Amém.
E Jesus se volta para aquelas duas pessoas que eram de uma visão diferente, uma visão de apenas arrependimento ali, e traz para dentro do seu ministério de outra denominação. Não passaram, nenhum centro de treinamento bíblico que já começa a trabalhar com Jesus logo mais. Sabe, eu tenho comentado com algumas pessoas da igreja, os grupos de departamentos dessa igreja são grupos pequenos, onde você vai poder ser ouvido mais ainda por determinados líderes, vai expor certas necessidades, e Deus vai poder te alcançar com a influência de cada líder desse departamento. Amém. Diga comigo, pessoas influenciando pessoas. Jesus sabia a importância disso, leva ele para sua casa, eles, e fica um bom tempo com eles. Há uma chave dentro dos relacionamentos, a intimidade. Vontade no plano dele, no propósito dele, e você vai cumprir aqui na terra aquilo que ele tem para a sua vida. Aleluia! É por isso que no ano 2020 vamos começar vários grupos nas casas, levando a palavra de Deus aos lares, porque haverá uma influência nos lares. Quais lares? Pode ser o seu, se assim você quiser. Aleluia! Fomos chamados para influenciar. Quando nascemos de novo em Cristo Jesus, não fomos já para o céu, porque fomos chamados para influenciar. Eu me lembro tantos homens, já estamos finalizando, eu vou pedir que o grupo de louvor possa subir. Vou ler alguns versículos ainda, mas eu vou pedir que vocês possam tanger o Espírito. Eu gostaria que você abrisse em Lucas, capítulo 19, versículo 1. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia ver por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje, ou ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você sabia que às vezes a igreja, vocês podem ter um tom aí, já, porque o Espírito Santo já quer agir mesmo, continuar agindo numa intensidade maior. Sabia que às vezes a igreja tem um pensamento meio que religioso, enquanto Jesus nunca teve isso? Um homem pecador, ele disse: eu vou na tua casa. Pastor, mas o senhor falou sobre associação. Qual o propósito do encontro? Qual o propósito do encontro com o pecador? Não precisamos nos enganar. Sabemos quando o encontro é para os prazeres carnais, ou sabemos quando o encontro é para influenciar. Qual o propósito do encontro? Estamos falando sobre influência. Qual o propósito do encontro? E por causa daquela influência, toda a casa é salva. Sabe, isso faz me lembrar um momento que Paulo e Silas estão presos, e eu quero destacar isso ainda. Meu tempo só tem 1 minuto, mas vou precisar de poucos minutos a mais. Alguém me autoriza isso? Amém? Poucos minutos a mais. Eu gostaria que você abrisse em Atos capítulo 16. Versículo 19 ao 25. E depois 27 ao 34. Vendo os seus 16, 19. Vendo os seus senhores
que se lhes desfizera a esperança do lucro, porque Paulo tinha acabado de expulsar um espírito adivinhador de uma jovem, e eles ganhavam dinheiro com isso. Agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Diga comigo, Paulo e Silas. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere inferior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, diga comigo, Paulo e Silas, oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A primeira parte desse texto, vamos ler a outra ainda, fala sobre dois homens. Um recebeu um chamado de Deus, Paulo, de ser apóstolo para os gentios, e o outro foi apoiar ele, Silas. E por causa do ministério de Paulo, ou vou fazer uma brincadeira, um jogo de palavras, e por causa do ministério do pastor Paulo, o pastor Silas apanhou valendo, foi preso. E muito se fala de Paulo, mas hoje eu gostaria de falar de Silas. Hoje eu gostaria de falar dos pastores auxiliares. Depois de apanhar, aquele que não tinha aquele chamado específico, mas estava apoiando o outro ministro, tinha apanhado, irmãos. Ele estava resmungando? Não. Murmurando? Não. Ele estava chateado com o pastor dele? Não. Ele estava orando e cantando louvores ao Senhor. Eu imagino o coração de Paulo vendo aquilo. O pastor presidente: meu Deus, eu trouxe esse homem, ele apanhou por causa de eu expulsei o demônio. Ele apanhou, ele está preso, mas ele está orando comigo, ele está cantando comigo. Imagine a construção de relacionamento desses dois, a influência de um para com o outro. Uau! E essa influência é tão poderosa que todos aqueles que estavam presos começam a ouvir aquilo, começam a sofrer uma influência da igreja representada por Paulo e Silas na vida deles. E veja o que acontece, deixa eu ler para você. Meu Deus, estamos finalizando. Versículo 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia se suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que sejas salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Diga comigo, grande alegria. A influência de Paulo e Silas naquela prisão foi tamanha que houve um terremoto, todas as cadeias se abriram, mas os presos, imaginem, quando eles chegaram, esses homens apanharam e começaram a observar a sua vida, a vida de Paulo e Silas, a sua vida, e viram eles louvando, cantando, e disse: esses homens são doidos, acabaram de apanhar, estão louvando e cantando, e eles continuaram. Imagine o momento do de repente de Deus. Se tinha alguém em dúvida quando viu de repente de Deus na sua vida, neste caso, cadeias foram quebradas, e aqueles homens, eu creio pelo contexto, eles
Mas eles ficaram tão impactados por aquela influência divina que ficaram todos nos seus lugares, presos de portas abertas. E o carcereiro, em pânico, ia se suicidar, influenciado por uma influência maligna de tirar a própria vida, como nós vemos aí no mundo, e até alguns pastores. Com certeza, tantos pastores que já se suicidaram precisavam de alguém para influenciar suas vidas positivamente. E é muito fácil julgar. Graças a Deus, não se preocupe, seu pastor vai viver todos os dias da vida dele. Mas é muito fácil julgar certos pastores que se suicidaram. Mas às vezes esses pastores estão isolados dentro de ministérios, mas sem ter pessoas que podem confiar os seus corações. Porque se confiam, as pessoas muitas vezes ficam com dúvidas, retrocedem, se desviam, mudam de igreja. Homens isolados, como aquele, e de uma influência a ponto de tirar a própria vida, suicídio. Ele vai para uma outra influência por causa de Paulo e Silas, por causa da influência de Paulo e Silas. Ele, de um homem que estava a ponto de se suicidar, ele agora na sua casa está em grande alegria. Amado, a circunstância não é o que vai definir se você quer tirar a sua própria vida ou não. Não é a circunstância, é a convicção que você tem em Deus. Quando Satanás quiser trazer um pensamento como esse contra alguém aqui, lembre-se, há uma influência melhor. A influência de Satanás pode querer que você tire a sua vida, mas há uma influência melhor que pode trazer alegria. Você pode até não ver da mesma maneira que os descendentes de Jacó não viam que o melhor era o plano de Deus. Você pode não ver com seus olhos, mas se você crer, a glória de Deus irá se manifestar. Silas, que exemplo. Tu apanhasse, Silas, ficasse preso, mas não retrocedesse, não largou a visão. A igreja está precisando se levantar, e eu não digo o verbo da vida só, a igreja de Cristo, se levantar como uma igreja que pega junto com a visão. Que visão? A palavra. Amém. Sabe como esse pastor aqui se converteu? Lendo o livro de homens e mulheres que foram jogados aos leões. E eu li os livros e imaginava sangue, o sangue de Cristo, o sangue de cristãos. Nunca me desviei, nunca desisti de apoiar algum pastor. Por quê? Porque eu sei que eu não mereço o que eu tenho como cristão. Não estou aqui para julgar pessoas, eu estou aqui para influenciar pessoas positivamente, influenciar com a graça de Deus. Eu não estou aqui para não acreditar nas pessoas, eu estou aqui para acreditar nelas. Essa fala não é de um pastor, essa fala é de um cristão. Diga comigo, eu estou na terra para influenciar pessoas. Não é para pastor. O pastor é um modelo, o pastor desperta os dons que estão na sua vida. Mas a Bíblia diz que esses dons têm um propósito, que o corpo de Cristo chegue a uma perfeita varonilidade de Cristo, que as pessoas olhem para o corpo de Cristo, que eu também faço parte, que você faz parte, elas olhem e digam, eu quero essa influência na minha vida. Eu estou olhando para eles e estou vendo Cristo. Quando eles erram, eles pedem perdão. Você já pediu perdão para alguém? Talvez esteja na hora de pedir. Aleluia. Se você está aqui nessa noite e o que você conhecia de Deus era religião, e hoje você tem descoberto que é a influência dos céus para a sua vida, e você pode se tornar influência para outras pessoas, e você passou a desejar isso, mas você não acha que está preparado. A frase que Satanás bota na sua mente, veja só qual é, eu vou dizer qual é. Não estou preparado. É a mesma frase. Eu vou evangelizar alguém na rua, não estou preparado, pastor. Eu ainda não estou preparado. Mas Jesus está. Ele está preparado e disponível para te alcançar. E o que é que precisa? Crer somente. Com o coração crer para a justiça e com a boca confessar a respeito da salvação. Quem é você que está aqui nessa noite e hoje deseja confessar Jesus como Senhor, crendo que o sacrifício que Ele fez por tua vida pagou o preço e te traz a salvação?
Quem é você? Faz o sinal com tua mão, que nós vamos nos alegrar aqui na terra. Mas eu quero te contar algo. Lá nos céus a festa será maior. Pode vir aqui, venha me dar um abraço. Venha me dar um abraço, venha. Quero dar um abraço apertado. Desde que você chegou, eu estou de olho. Desde que você chegou, eu estou de olho. E eu não lhe conheço, eu achava até que você já era crente. Mas Deus falou comigo, repita a pregação. E eu fiz uma revisão, você lembra que eu fiz? Foi para te alcançar. Esse culto pode ter sido só para você. Pode ter outras pessoas aí que por conta da sua coragem vão ser influenciadas por mim também. Mas se for por você já tá bom. Deixa eu dar bravo. No seu coração, mas antes eu preciso fazer algo perante da igreja. Só um instante, aguarda aqui ainda, de costas. A gente deixa de costas para você ficar à vontade. Antes de levar ele a declarar, desviado dos caminhos. Desobediência e recebo hoje o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. Veio tristeza ou veio alegria? Alegria. Sabe o que é isso? Eu gosto de dizer isso. Eu sempre faço isso. Essa alegria já é fruto do Espírito recriado. Você nasceu de novo. A sua carne vai permanecer a mesma. A mente precisa ser renovada. Eu queria falar ao pessoal aqui, eu sou afastado, né, há mais de 5, 6 anos. Tenho uma família maravilhosa, que é Luciana, Caleb e meu filho Maurício Neto, que estão ali sentados. E só quero pedir perdão a eles por tudo, e estou dizendo a eles e prometendo que Jesus vai ficar na minha vida e vai salvar a minha casa e vai fazer de tudo para voltar a felicidade sempre de novo conosco. A família está aí? Pode vir aqui na frente, a família também. Vem cá. Vamos orar por eles. Vamos revestir essa família de oração, amém? Veja, a pregação demorei o meu tempo, mas agora eu passei um pouquinho, eu reconheço. Mas vale a pena. Vale a pena parar tudo para alcançar uma família inteira. Vamos orar por eles. Estenda suas mãos para cá. Deixa eu dizer algo para vocês. Vou dizer algo para vocês.
A vida com Cristo é um processo, relacionamentos também. Então não imagine que vai ser de uma hora para outra tá tudo resolvido, mas é um processo. Mas eu digo para os três, o plano de Deus é melhor. Estenda suas mãos. Pai amado, obrigado por essa família aqui à frente, Senhor. Obrigado pela oportunidade de exercermos influências em suas vidas através da palavra. Obrigado, Pai, porque esse culto foi preparado para alcançar essa família. Já é algo extraordinário, Pai. Declaramos sobre a vida deles saúde em seus corpos físicos, liberdade de tudo que os prendiam, sejam emocionais ou seja físico. Liberdade através da palavra de Deus, através da verdade que chegou. Repreendemos todo intento de Satanás e declaramos que eles cumprirão o propósito que Deus tem para a vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus, uma salva de palmas. Você pode sentar, dar um abraço nele. Vocês podem acompanhar aquele casal ali, só para eles anotarem o nome de vocês direitinho. Pode ser? Ali. Aleluia. Aleluia. Eu vou chamar o pastor Abinésio. Esse tempinho a mais que eu passei, me perdoem, mas valeu a pena. Amo vocês. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Você foi abençoado nesta noite.